Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender como é que se joga o bom, o mal e o bode. Lançamento aí da Grok, deve estar chegando em breve nas lojas. Um jogo de blefe de Sérgio Halaban que dura 45 minutos e vai de 2 a 5 jogadores. Antes um recadinho, se você está procurando um novo board game, dá uma olhada na nossa loja parceira Taverna Real, link na descrição e fale com o taverneiro. Vamos ver agora então como é que se joga o bom, o mal e o bode? Então vamos lá, começando com a preparação. Muito bem, dentro da caixa nós aqui encontramos essas cartas maiores, as cartas menores, moedas, chapeuzinho e vários itens dentro dessa caixa aqui, ó, linda, com essa arte muito bonita. Começando pelas essas cartas de locais aqui, que são essas cartas maiores, vamos ver quais nós vamos usar dependendo da quantidade de jogadores. Primeiro nós vamos colocar o Saloon na mesa. O Saloon, em todas as configurações possíveis, ele é usado, tá? Então qualquer partida ele sempre vai ser usado. Já vamos colocar ele aqui. Numa partida de 2 jogadores nós vamos usar o banco e a loja, que são esses dois aqui. Em 3 jogadores nós vamos substituir a loja pelo rancho. Em 4 jogadores nós vamos usar a loja, o banco e a mina de ouro. E em 5 jogadores nós vamos usar tudo. Todas as localidades. Eu vou fazer aqui uma preparação para 5 jogadores para me explicar todas as localidades e vocês entenderem todos os efeitos dos personagens. Agora nós vamos pegar todas as moedas, vamos deixar aqui reservada num cantinho da mesa. Depois todas as fichas de itens, tá? E aqui nós vamos separar primeiro as 3 peças de Elixir, que são essas pecinhas aqui com frente e verso igual, de valor 0, e colocar aqui perto do dinheiro também. E aí vamos separar as fichinhas pelo seu tipo, tá? Eu vou mostrar aqui, cada ficha ela tem uma cor relacionada a um local, né? Então as bebidas aqui são do salão, as notas são do banco, o ouro é da mina, o gado aqui é do rancho e as provisões aqui são da loja, tá? Então se alguma dessas localidades não estiver na partida, você já pode remover as fichas também, porque elas não serão usadas. O banco e a loja elas possuem 4 fichas cada, porque numa partida de 2 jogadores você vai usar as 4, tá? Se não, você sempre vai usar 3 de cada uma. Então, como eu estou fazendo aqui uma preparação para 5, não vou usar uma nota e uma provisão aqui também, né? E vou remover e devolver para cá. Depois a quantidade de bebida ela também vai variar, numa partida de 2 jogadores você vai usar 6, e em qualquer outra configuração você vai usar 3 mais a quantidade de jogadores. Ah, então aqui em 5 jogadores eu vou usar as 8. Aí em 4 jogadores você usaria 7, e em 3 usaria 6. Muito bem, agora vamos pegar as cartas de personagem, tá? E as cartas de personagem elas também têm cores, elas também estão atreladas aos locais. Então se aquele local não estiver na partida, você também pode remover as cartas de personagem. O minerador e o garimpeiro, que são as cartas amarelas, eles estão relacionados à mina. Então se na sua partida não tem a mina, pode remover eles. A fazendeira e o vaqueiro estão associados ao rancho. O garoto e o comerciante à loja. E o banqueiro e a viúva estão relacionados ao banco. Além disso, nós temos todas as cartas vermelhas de personagens, mais o bode, e elas sempre vão estar na partida. E as cartas vermelhas estão relacionadas ao salão, que sempre estão, e o bode também sempre está em jogo. Definido então quais as fichas e locais você vai usar, né, dependendo da quantidade de jogadores que você tá, você vai pegar todas as cartas que sobraram e você não devolveu para a caixa e vai embaralhar todas elas. Depois cada jogador vai receber aqui uma fichinha de ajuda com a habilidade de todos os personagens, vai pegar 2 moedas, uma ficha de bebida, e também cada jogador vai receber esses chapéus aqui, ó. Ele vai receber relacionado à sua cor, né? Ele vai escolher uma cor, e vai receber o chapéu grande e o chapéu pequeno relacionado àquela cor. Numa partida de 2 jogadores, os jogadores vão receber o chapéu grande mais 3 chapéus pequenos. Em qualquer outra configuração, cada jogador recebe somente 2 dos chapéus pequenos, então o que sobrar pode voltar para a caixa. Para facilitar aqui a didática, eu vou mostrar a área somente de 2 jogadores, tá? Do jogador aqui é o verde e do jogador rosa. E então o jogador mais jovem será o jogador inicial e nós estamos prontos para começar a jogar. Este é o setup do jogo. O jogo é jogado em 3 rodadas, tá? A não ser em 2 jogadores, que ele é jogado em 4 rodadas. Essa é a única diferença. E o seu objetivo é acumular a maior quantidade de dinheiro ao fim dessas 3 ou 4 rodadas, né? No final da partida, o jogador mais rico ele vence a partida. Vamos então agora ver como é que funciona uma rodada de o bom, o mal e o bode. Cada rodada possui 4 fases, começando pela primeira fase, que é a fase de abastecimento. Então, ao iniciar já na primeira rodada, você vai fazer a primeira coisa, a fase de abastecimento. Cada local ele tem aqui no canto, ó, no seu canto esquerdo inferior,
a quantidade de fichas que devem entrar naquele local no início de cada rodada, na fase de abastecimento. Então aqui na mina de ouro, ó, nós vamos colocar uma ficha de ouro e 2 moedas. No banco vamos pôr uma ficha de nota e uma moeda. Na loja uma provisão e uma moeda. No rancho um gado e uma moeda. E no salão vamos botar uma ficha de bebida. Então a primeira coisa é só abastecer os locais. Se já tiver fichas lá, você mantém, só acumula normalmente, né, das rodadas anteriores. Então nós vamos para a segunda fase, que é a fase de distribuição. Depois de colocado aqui as fichas então nos locais, nós vamos embaralhar todo o baralho aqui e remover 2 cartas, tá? Eu vou colocar elas aqui em cima. E depois disso nós vamos virar uma dessas cartas para cima. Então 2 cartas personagens vão ficar fora da rodada, tá? Uma todo mundo vai saber qual é e a outra não. Se por acaso essa carta que você virar for o bode, então você tem que pegar e reembaralhar ele, até que uma carta que não seja um bode seja virado para cima. Se o bode estiver na carta que está virado para baixo, você não vai saber, então não tem problema. Muito bem, então nós vamos para a segunda fase, que é a fase de distribuição. E é aqui que o jogo realmente ele acontece, tá? Começando pelo jogador inicial, ele vai comprar então 4 cartas do baralho. Então ele vai poder olhar as cartas, né? E ele vai escolher uma dessas cartas para distribuir para algum jogador. Então vamos supor que é a vez do jogador verde aqui, e ele vai escolher dar uma carta para o jogador rosa. Então ele olha aqui a sua mão, ele tem o garimpeiro. Então ele vai virar a carta para baixo, e ele vai poder dizer a carta que ele está oferecendo, podendo blefar. E aqui vai um detalhe interessante. Primeiro que ele pode falar, né? Esse aqui é o garimpeiro. Ou ele poderia falar que é o charlatão, o bandido ou o comerciante. Você não pode blefar com qualquer personagem do jogo aleatoriamente. Tem que ser com o personagem que está na sua mão. Então não poderia passar essa carta dizendo que é o bode, porque o bode não está na minha mão. Então, ou você vai falar a verdade, ou você vai blefar dizendo que é uma das outras cartas que está na sua mão. Então vamos supor aqui que o jogador, então, ele pega o garimpeiro, dá para o jogador rosa e fala que é o charlatão. Então o jogador que vai receber, né, a carta, que é a oferta, ele tem uma decisão a fazer. Ele pode aceitar a carta ou não. Se ele aceitar a carta, ele vai virar e fazer a habilidade do personagem. Se ele recusar, o jogador que distribuiu a carta para ele é quem vai fazer a habilidade do personagem. Então aqui que entra o lance do blefe, tem que ser muito bem, tem que convencer muito bem as pessoas aqui, tá? Vamos supor então que ele fala, né, que é o charlatão, e o jogador rosa fala, não tô a fim de fazer a habilidade do charlatão, ela acredita nele e recusa a carta. Fala, não quero. Então o jogador vai virar essa carta virada para cima, e era o garimpeiro. Então o jogador que distribuiu vai pegar um dos seus chapéus pequenos, colocar em cima da carta, e a carta ela vai perto da localidade, tá? De acordo com a sua cor. Então o garimpeiro é da mina de ouro, ele vem aqui pro lado da mina de ouro. Vários personagens possuem esse rainho, tá? Que é uma habilidade que você faz imediatamente quando a carta é baixada, mas eu já vou explicar as habilidades dos personagens, então segura aí um pouco. Depois o jogador que acabou de distribuir as cartas, ele vai pegar e passar as 3 cartas que sobraram na sua mão para o próximo jogador ativo no sentido horário. Tá? Quando um jogador já colocar os seus 2 chapéuzinhos durante o jogo, ele vai virar esse chapéu grande para o lado cinza e então ele está inativo, né? Ele não participa mais dessa fase, por isso que você passa para o próximo jogador ativo no sentido horário. Então o jogador ele vai receber essas cartas, comprar uma nova carta, para sempre ter 4 cartas na mão, e fazer uma oferta para um outro jogador ativo. Né? Você não pode ofertar uma carta para um jogador que já usou seus 2 chapéuzinhos e está inativo na rodada. Ou seja, todo mundo vai ter 2 personagens para fazer a habilidade de 2 personagens na rodada. Então o jogador comprou aqui, né, o apostador. Ele vai virar e oferecer para o jogador rosa e falar, esse aqui é o apostador. E ela vai falar, e ela aceita, por exemplo. Então ela vai aceitar, vai colocar aqui o seu chapeuzinho, e o apostador e todas as cartas vermelhas, elas vão para perto do salão, onde a maioria delas é resolvida somente no final da rodada. E assim nós vamos jogando até que todos os jogadores, né, estejam inativos. Agora tem um detalhe que vai acontecer durante o jogo, que é somente um jogador está ativo, né? Vamos dar um exemplo aqui, que somente tem um jogador rosa, todos os outros já estão inativos. Quando isso acontecer, quando sobrar somente um jogador ativo, você vai pegar as cartas, né, a pessoa que acabou de distribuir as cartas vai pegar e dar para a pessoa à esquerda do jogador ativo. No caso aqui, vamos supor que é o jogador verde, ele vai pegar então as cartas e ele vai comprar todas as cartas restantes do baralho. E então ele vai oferecer uma carta para o jogador ativo seguindo as regras que eu já expliquei. E o jogador ele pode recusar. Né? Se o jogador recusar a carta ela é virada para cima e descartada.
Então o jogador que ofereceu vai passar para o próximo jogador, no sentido horário, que também não vai estar ativo, né? Mas até o jogador ativo ele ter todos os seus chapéus usados. E o jogador ativo ele pode recusar enquanto ele puder. Então aqui o jogador ele tem um chapéuzinho e o jogador ele tem 3 cartas para oferecer. Então ele ainda pode recusar 2 vezes. Quando sobrar somente uma carta, ele vai ser obrigado a aceitar, né? Se ele tivesse os 2 chapéus e o jogador tivesse 2 cartas, ele seria obrigado a aceitar as últimas 2 cartas. Então quando você se torna o último jogador ativo, você tem a opção de ficar recusando as cartas ali até você aceitar ou não ter mais como recusar e ter que ficar com a sobra. Então isso é bem perigoso e é bem estratégico quem fica por último também nessa fase de distribuição. Então, terminada a fase de distribuição, nós vamos para a terceira fase, que é a fase do salão, onde nós vamos fazer habilidades dos personagens e basicamente as habilidades dos personagens do salão. Porque todas as habilidades dos outros personagens você faz imediatamente, tá? E do salão ela é resolvida nessa fase. Então, todas as cartas do salão, os personagens, né? Nós temos 6 personagens no jogo. Nós temos aqui o pistoleiro, o xerife, o bandido, o charlatão, a dançarina e o apostador. E eles têm um número que vai, né, de 1 a 6, e eles vão ser resolvidos nessa ordem, tá? Então, vamos supor aqui que na final da fase de distribuição tinha somente o pistoleiro, o bandido, a dançarina e o apostador. Então vai fazer primeiro a habilidade do pistoleiro, depois o bandido, a dançarina e o apostador. E agora que eu vou explicar para vocês a habilidade de cada um dos personagens, né? Começando então com os personagens das localidades, que é extremamente simples e fácil. Cada localidade possui 2 personagens. Um personagem que coleta todas as fichas daquele local e um personagem que coleta todo o dinheiro daquele local. Simples assim. Lembrando que pode ter mais dinheiro ou mais fichas, né, se eles forem sobrando e nas rodadas futuras, então você pega tudo, tá? Inclusive você pode pegar nada, porque alguns personagens podem tirar fichas de lá e você simplesmente não pegar nada. Mas aqui eu vou explicar então cada um. O minerador ele pega todas as fichas de ouro. Então você vai pegar aqui todas para você, colocar na sua frente, tá? E todas as fichas, inclusive a bebida inicial que você começa, elas vão ficar viradas para baixo, tá? Para ninguém saber o que você tem. No caso de alguém quiser roubar, porque isso pode acontecer também, tá? O garimpeiro ele pega todo o dinheiro, ou seja, todas as moedas da mina de ouro. Bem fácil, né? A viúva pega todo o dinheiro do banco. E o banqueiro todas as notas, né? Os tilezinhos do banco. O comerciante pega todas as provisões e o garoto todo o dinheiro da loja, o vaqueiro todo o dinheiro do rancho e a fazendeira todo o gado do rancho. Simples assim. Então no momento em que você é atribuído, né, coloca o chapeuzinho no personagem, você coloca ele lá do lado e já pega as fichas para você, tá? Vendo que todas as personagens aqui tem um efeito de rainha, então é um efeito imediato. Bem simples, né? Vamos ver então agora os outros personagens que vai do 1 ao 6. Começando então pelo pistoleiro. O pistoleiro ele não tem nenhum efeito imediato. Como eu falei, algumas cartas possuem o efeito de rainha que você faz imediatamente o efeito, e algumas outras cartas possuem o símbolo do salão, que é essas portinhas aqui, que é só resolvida então na terceira fase, que é a fase do salão. Tá? E alguns personagens eles têm os 2 efeitos, então eu vou explicar cada um deles aqui. O pistoleiro ele tem efeito somente no salão, tá? Então eu já vou explicar. O xerife também tem somente efeito no salão. O bandido tem um efeito imediato. Assim que o bandido ele é colocado, né, um chapeuzinho atribuído, o jogador vai fazer um efeito imediato, que é pegar todas as fichas de um local. Então vamos dar um exemplo aqui, que no banco, por exemplo, tivesse duas fichas de nota, né, numa segunda rodada, ele pega todas as fichas e coloca em cima da carta de personagem, tá? Isso é importante. E ela vai ficar aqui no salão. Se nesse meio tempo, antes do final da rodada, alguém fizer a habilidade do banqueiro, que pegaria todas as fichas de nota do banco. E não pega nada, porque não tem nada lá para ser pego. Depois nós temos o efeito do charlatão. O charlatão ele vai roubar 3 moedas, até 3 moedas, de outros jogadores, tá? E ele pode roubar 3 do mesmo jogador, uma de cada, 2 de um, uma de outra, ele vai roubar 3 moedas. Para cada moeda que ele roubar, vamos supor que ele roubou as 2 do jogador verde, ele vai colocar aqui em cima, ele vai pegar aquelas fichas, ó, de Elixir, lembra aquelas fichas que nós deixamos separadas lá no começo do jogo? E dá em troca da moeda para aqueles jogadores. Então, no caso aqui, ele pegou 2 do jogador verde, ele vai dar 2 fichas de Elixir, vamos supor que ele pegou uma do jogador rosa, dá uma outra ficha de Elixir para ele. Isso é uma ficha importante só para lembrar de quem ele pegou a moeda, porque pode ser que essas moedas voltem, beleza? E por fim nós temos a dançarina e o apostador,
que só tem efeito na fase do salão, que eu vou explicar agora. Antes nós temos também o bode, né? E o bode, qual é a habilidade do bode? Nada. Exatamente, quem pegar o bode vai perder um chapéuzinho, não vai fazer efeito nenhum. Então, você vai querer sempre evitar o bode, né, para não sair no prejuízo. Muito bem, vamos aqui ver então a habilidade dos personagens que é resolvidas na ordem. Lembrando que nem sempre todas vão estar, né, na fase do salão, e isso que deixa o jogo interessante e importante. Tá? A habilidade do pistoleiro é o seguinte: na fase do salão, então, nós começamos resolvendo o pistoleiro se ele estiver no jogo. O pistoleiro, a ação dele é, se o xerife estiver em jogo, né, ou seja, tiver com alguém lá, com um personagem, né, com um chapeuzinho atribuído, o pistoleiro ele vai assassinar o xerife e ganhar 4 moedas. Ou seja, o xerife vira a carta, não vai fazer a sua habilidade, e o personagem que era o pistoleiro ganha 4 moedas. Se o xerife não estiver em jogo, o pistoleiro não tem habilidade nenhuma, você não ganha nada. Agora, vamos supor que não tinha o pistoleiro, né, mas o xerife estava em jogo. E agora a habilidade do xerife é o seguinte: o xerife, se ele estiver vivo, né, quando chegar a sua vez, ele ganha, o personagem que tiver o xerife ganha 2 moedas. Tá? Simples assim. E se tiver o bandido e o charlatão em jogo, ele ganha moedas adicional. Então, se o bandido estiver em jogo, ele vai ganhar 2 moedas a mais e vai prender o bandido. Né? E ao prender o bandido, todas as fichas que estão no bandido voltam para o banco. Né? No caso, voltam para o seu devido local. O jogador ele vai perder também a habilidade e o bandido não vai fazer o efeito. A mesma coisa o charlatão. Se o charlatão estiver em jogo, o xerife ganha uma moeda a mais. Tá? Então o xerife ele tem o potencial de ganhar até 5 moedas se o bandido e o charlatão estiverem em jogo. E se o charlatão for preso, a mesma coisa, ele tem que devolver o dinheiro para os jogadores, por isso das fichas do Elixir. Ele vai devolver aqui para esse jogador e um para esse. E as fichas de Elixir voltam para cá, elas servem justamente só para isso, no caso do charlatão ser preso, para as moedas voltarem para os seus respectivos donos. Ele vira aqui e é isso. A habilidade do xerife é essa. Se ele estiver vivo, ele ganha 2 moedas. E pode prender o bandido e o charlatão e ganhar moedas a mais. Agora, vamos supor, né, que o xerife não está em jogo ou o xerife foi assassinado pelo pistoleiro, por exemplo. Nesse caso, volta a configuração aqui que estava e nós vamos para a habilidade do bandido. O bandido, chegou a vez dele, ele simplesmente, o jogador que é o bandido, ele consegue as fichas que estavam com ele e vai para ele. Tá? A mesma coisa o charlatão, então ele consegue fugir e leva o dinheiro. E as fichas de Elixir elas podem ser descartadas, né, para ser usadas posteriormente num futuro charlatão. Bem fácil a habilidade desses personagens, né? Eles só bastam estar vivos, eles não serem presos, né, no final da rodada, para conseguirem sair com o seu lucro. A dançarina é o seguinte, tá? A dançarina ela vai pegar todas as fichas de bebidas que tem no salão e vai distribuir para os outros jogadores, tá? Então você tem que dar essas bebidas para os outros jogadores. Além disso, se o apostador estiver em jogo, a dançarina faz o efeito do apostador e o apostador não faz o seu efeito. Tá? Então, nesse caso, ela faria a habilidade do apostador, que eu já vou explicar, e o apostador ia virar para baixo e não fazer a sua habilidade. Agora, caso a dançarina não esteja em jogo, e o apostador sim, então o apostador vai fazer a sua habilidade, que é roubar uma dessas fichinhas aqui dos outros jogadores. E é por isso que as fichinhas elas ficam viradas para baixo. Então vamos supor aqui que o jogador rosa era o apostador. E ele fala, eu vou roubar uma ficha do jogador verde. O jogador verde aqui dá uma embaralhada. Ela vem e pega a ficha, ó. Pegou o ouro, guarda para ela. E essa é a habilidade do apostador. Agora, se a dançarina estivesse em jogo, né? A dançarina aqui roubaria e o apostador não faria nada. E é assim que funciona a habilidade de todos os personagens, né? E a fase do salão, que é quando você executa as habilidades dos personagens vermelhos na ordem aqui que eu expliquei, né? Na ordem numérica aqui que eles têm. Depois nós vamos para a quarta e última fase da rodada, que é o encerramento da rodada, né? Ou seja, o fim da rodada, onde todos os jogadores vão pegar todos os seus chapéuzinhos de volta, virar, né, o seu chapéu grande para o lado ativo. Nós vamos pegar todas as cartas, inclusive aquelas que saíram no começo da rodada, embaralhar todas elas, né, formando um novo baralho, e nós vamos iniciar uma nova rodada, né, começando pela fase de abastecimento. E o primeiro jogador da próxima rodada vai ser o último jogador que ficou ativo na rodada anterior. Tá? Então vamos supor que o jogador rosa, né, foi o último a colocar um chapéuzinho, ele vai ser o primeiro na próxima fase. E aí nós vamos para a fase de abastecimento, que é colocar uma ficha, né, e moeda em cada um dos locais, uma bebida aqui também no salão, embaralhar o baralho,
remover 2 cartas e jogar uma nova rodada. E aí você vai fazer todas as fases, né? Abastecimento, distribuição, o salão, encerrar a rodada, até que 3 rodadas tenham sido jogadas, ou 4 se você tiver somente em 2 jogadores. E no final do jogo, quem tiver mais dinheiro vence. Lembrando que todas essas fichas de pertence, elas têm um valor, mais as moedas que você tem. O jogador mais rico é o grande vencedor. Num caso de empate, o jogador com mais moedas é o critério de empate, né? Seria o vencedor. Se o empate ainda persistir, vai ser o jogador com a maior quantidade de bens, que são essas fichinhas, né? Os tiles aqui com valores. E se ainda empatar, então os jogadores compartilham a vitória. E é assim que se joga o bom, o mal e o bode, tá? Ele é bem simples, ele parece um pouco confuso, mas ele é muito fácil, né? Até porque as habilidades dos personagens, elas são bem intuitivas. É só simplesmente pegar ali a ficha do local ou esperar ali para fazer a ação do salão, né? Então isso é bem interessante porque o xerife, se já tiver um pistoleiro em jogo, você não vai querer ser o xerife. Se alguém te oferecer o xerife, provavelmente você vai recusar, a não ser que ele esteja blefando e esteja com uma carta muito boa. Enfim, é um jogo aí de blefe que você vai ter que usar sua dedução social aí para ver se as pessoas estão mentindo ou não. Um jogo bem divertido do Sérgio Halaban. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente que tenham entendido, né? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se ficou alguma dúvida, né? Não entendeu algum personagem direito, tá com dúvida em algum exemplo, alguma combinação específica, qualquer coisa, coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar a dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!